gente acredita que as emoções surgem espontaneamente na nossa vida e que a gente não pode fazer nada em relação a essas emoções. Só que isso não é verdade. Eu posso construir a minha saúde mental. Você sai de uma postura passiva, de uma postura de eu não posso fazer nada, as emoções me corroem, eu estou aqui, para uma postura ativa. A construção de uma nova saúde mental é fruto de uma construção de um novo modelo de enxergar a realidade, uma nova forma de ver a vida. Eu estava aqui refletindo, pensando um dia desses, o que eu faria se eu tivesse que começar o estoicismo tudo de novo. Se eu esquecesse tudo sobre aquela filosofia e voltasse a ser aquele André que vivia ansioso, vivia estressado, deprimido, preocupado e que não sabia o que fazer para poder melhorar de vida, para poder evoluir, para poder ter saúde mental, paz de espírito, sabe, para ser feliz. O que eu faria? Foi pensando nisso que eu resolvi gravar esse vídeo de hoje, que vai ser um vídeo onde eu vou te mostrar tudo o que eu faria se eu estivesse começando no estoicismo do zero de novo, para reconstruir essa habilidade de desenvolver saúde mental, bem-estar emocional e de destruir, desconstruir essas emoções negativas. Porque uma coisa é certa, todo mundo na vida vai passar por momentos de ansiedade, de estresse, de insegurança, de medo, de depressão. Isso está no nosso DNA, está na essência do ser humano. Agora, também está na nossa essência aprender a desconstruir essas emoções. Agora, qual que é o problema? A gente não é ensinado a fazer isso em lugar nenhum, né? Pouquíssimas pessoas que eu conheço chegam a pensar sobre o que fazer em relação a isso. Imagina ser ensinado um passo a passo, um processo, um protocolo para poder lidar com essas emoções ruins, né? E é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Como você consegue utilizar o estoicismo para transformar. E se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo, porque a parte final do vídeo tem uma ferramenta que, apesar de não ser intuitiva, é uma ferramenta que é muito eficaz para transformar a forma como a gente lida com emoções ruins, com emoções negativas, e se libertar rapidamente desses estados. É isso aí, vamos começar a aula agora, né? Eu sou o André Paixão, professor estoico, e eu estou aqui no YouTube disseminando o estoicismo no Brasil, essa filosofia que é tão importante, que consegue transformar a forma como a gente lida com as nossas emoções, com a nossa vida, e consegue trazer felicidade, paz de espírito, bem-estar emocional no nosso dia a dia. Maravilha? E como eu estava conversando com você no começo da aula, vou te mostrar tudo o que você precisa aprender para você aplicar o estoicismo agora na sua vida. E para que você consiga fazer isso, você tem que entender que é um processo de 3 passos. São 3 etapas que você vai começar a aprender para você transformar o estoicismo de uma filosofia de vida, de uma teoria, em uma mudança real, concreta, efetiva dentro da sua vida. E dentro dessa jornada de 3 passos, o primeiro passo que você tem que ter muito claro é o passo do conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento sobre o estoicismo, sobre a sua filosofia, sobre seus conceitos, sobre sua visão de mundo, para que você consiga, em um momento futuro, aplicar esses conceitos. Agora, qual que é a pegadinha? Qual que é o grande pulo do gato? É que ninguém conversa com você sobre ferramentas, ideias, conceitos que vão te ajudar a lidar com emoções negativas. Quando você fica ansioso, quando você fica nervoso, você está ali diante de uma prova para fazer, de um vestibular, de um concurso, ou você está ali para subir num palco para falar para 200, 300 pessoas e você é tímido, ou você vai para uma entrevista de emprego, todo mundo fala, não, fica tranquilo, isso aí passa, relaxa, é ansiedade, como se você soubesse o que fazer, né? Como se a gente nascesse de fábrica com uma ferramenta que nos ajudasse a ensinar a lidar com essas emoções, mas isso não existe, isso não é verdade. A gente não nasce sabendo lidar com as nossas emoções. Nós precisamos aprender conhecimento, o que fazer para lidar com as nossas emoções. Por isso que esse conhecimento sobre o estoicismo é tão fundamental, porque você começa a aprender conceitos, por exemplo, sobre o que é uma protopaixão, que é toda vez que você sente uma emoção,
ela te dá sinais antes dela chegar. Então, antes de você ficar depressivo, antes de você ficar ansioso, antes de você ficar nervoso, você vai começar a identificar sinais no seu corpo, no seu modo de pensar, você vai começar a identificar esses sinais de alerta, que são uma espécie de protopaixão, né? É um start inicial que o seu corpo vai te dar falando, olha, tá começando a ficar desconfortável aqui. Então, por exemplo, para falar em público você fica ansioso, você vai começar a suar um pouco mais, talvez tenha um ataque cardíaco, talvez você comece a falar com um pouco mais de gagueira, ou com a voz um pouco mais embargada, mais trêmula. Então é o seu corpo dando sinais. Você começa a identificar essas protopaixões. Por quê? Epicteto, ele fala o seguinte, Epicteto, ele fala, ó, é muito mais fácil você matar uma emoção quando ela está surgindo, antes dela se instalar na sua mente. Então, se você viu que começou a ficar ansioso, você para, respira e começa a aplicar uma das ferramentas do estoicismo para lidar com essa ansiedade, antes que ela se instale. Porque quando você está trabalhando, antes dessa emoção ruim se instalar, tu está fazendo uma medida preventiva para aquela emoção. E é muito mais fácil você trabalhar da prevenção do que você ter que usar uma ferramenta que eu chamo de ferramenta de emergência, uma ferramenta de resgate, quando você está com um pico de ansiedade, um pico de estresse, um pico de depressão, e você tem que resgatar do zero aquele estado emocional positivo, recuperar aquela paz na sua alma, tanto naquele estado ruim. É muito mais difícil. Então, você começa a entender conceitos da filosofia estoica que te ajudam. Você entende o ciclo de formação das emoções, né? Que a gente imagina que as nossas emoções elas são instantâneas, mas o processo não é esse. Na verdade, existem 3 etapas para se formar uma emoção. Existe um fato no mundo real. Você bateu um carro, isso é um fato. Aí você olha para aquele fato e você interpreta aquele fato. Você julga aquele fato. Você pode julgar como um fato bom, pode julgar como um fato ruim, pode julgar como um fato indiferente. Mas o seu julgamento em relação àquele fato, a sua interpretação em relação àquele fato, vai despertar emoções diferentes dentro de você, né? Então, se você olha para uma batida de carro e você julga assim, tá tudo bem, tem um seguro do carro, graças a Deus meu filho não se machucou, a pessoa do outro carro não se machucou, tá tudo bem, eu vou acionar o seguro, a gente resolve, faz parte da vida. Você vai despertar um tipo de emoção em você. Agora, se você olha para a batida do carro e você fala, meu Deus do céu, é o fim do mundo, estourou meu carro, eu não vou ter dinheiro para pagar isso, minha vida acabou, que caos, nada dá certo na minha vida, que inferno. Qual vai ser o tipo de emoção que você vai despertar quando você olha para uma situação e trava esse diálogo mental, faz esse julgamento? São emoções completamente diferentes, apesar de ter acontecido o mesmo fato. Por isso, que é importante ter esse conhecimento do estoicismo, porque quando você tem esse conhecimento, tem uma teoria que fala a teoria do assentimento. A gente não concorda, não assente, não concorda, não dá o nosso sim para os nossos julgamentos antes de avaliá-los, antes de criticá-los, né? Então, por exemplo, no caso do carro, a pessoa fala, meu Deus, minha vida acabou, bati o carro, eu não vou ter dinheiro para pagar, que inferno, nada dá certo na minha vida. Ela fala, opa, esse pensamento é um pensamento que vai me levar a sentimentos de ansiedade, de depressão, de estresse. Será que eles são verdadeiros? Será que eles são reais? Ou eles não são reais? Aí você pega esses pensamentos, escreve num papel e começa a criticar esses pensamentos. Usando o quê? Usando ferramentas providas pelo estoicismo. E só de você colocar esse pensamento no papel e começar a argumentar contra ele, você já começa a reduzir o poder que ele tem de influenciar suas emoções. Porque o ciclo é assim, acontece o fato, a gente percebe, julga aquele fato e aí surgem as emoções. Então é um processo de 3 etapas, né? Normalmente elas acontecem no piloto automático, mas quando você sai desse piloto automático, você tem o poder de transformar e blindar a sua saúde mental contra essas emoções ruins. Então, a primeira etapa é o conhecimento. Sem conhecimento sobre a filosofia estoica, você não vai conseguir ter as ferramentas para transformar suas emoções. A segunda etapa é a etapa de você sair de uma posição de vítima e ir para uma posição de
motor da sua saúde mental. É uma questão de mudança de mentalidade. O que você vai fazer? A gente acredita que as emoções surgem espontaneamente na nossa vida e que a gente não pode fazer nada em relação a essas emoções. Nós assumimos uma postura passiva diante das emoções. Então, surge um problema, a gente começou a sentir depressão, começou a sentir um estresse, uma ansiedade, luto pela perda de um bichinho de estimação ou de uma pessoa que a gente ama muito. Muitas vezes a gente pensa, eu não posso fazer nada em relação a esse sentimento e eu vou ficar aqui parado e eu estou indefeso diante das minhas emoções. Só que isso não é verdade. Apesar de as emoções surgirem espontaneamente na nossa mente, a gente não controla o processo de surgimento das emoções na nossa cabeça, a gente consegue alterar o impacto que essas emoções geram na nossa cabeça a partir de ações específicas que nós tomamos diante dessas emoções. Ou seja, você pode ir apresentar um evento e aí você fica ansioso, que você vai ter que falar em público para 200, 300, 400 pessoas, você tem medo de dar errado, é um projeto importante no seu trabalho, na sua empresa, para você manter o seu emprego, conquistar um novo cliente, e você está muito ansioso, muito nervoso, muito preocupado com essa apresentação. Esse sentimento inicial, você não controla ele, você pode sentir ele. Só que o que você faz a partir disso? Você começa a desconstruir essas emoções com ferramentas estoicas. Então eu estou nervoso porque eu vou fazer uma apresentação dentro desse auditório para 400 pessoas. Maravilha, quais são meus medos? Por que eu estou nervoso? Porque o PowerPoint pode falhar. Tudo bem, então eu vou ter um backup do PowerPoint e eu vou testar um dia antes. Porque a apresentação pode não gerar o fechamento de um contrato. Não, tudo bem, eu não controlo o universo. Existe um conceito no estoicismo chamado de dicotomia do controle, que ele diz que a gente controla uma parte do que acontece na nossa vida e outra parte é completamente incontrolável. Então, por exemplo, se você vai viajar e quer ir para a praia, você controla a data que você vai para a praia, mas você não controla se vai chover ou não lá dentro da praia. Você chegou na praia, quer se bronzear e tal, jogar um futevôlei, legal pra caramba, pegar uma onda lá, fazer um wake na praia, show de bola. Pegou o avião, previsão do tempo, sol. O avião aterrissou, você botou o pé na areia, chuva pra caramba. Você controla? Você não controla o clima, você não controla. O que você pode fazer em relação ao que você não controla? Você tem duas ações. Você vai aceitar o que você não controla, porque você não consegue mudar. Você não consegue mudar o tempo e para de chover. Não interessa quanto você chore, você brigue com o universo, com São Pedro, com o cosmos, vai continuar chovendo. A primeira coisa você vai aceitar. Porque você não aceitar e ficar remoendo aquilo vai gerar um sofrimento adicional desnecessário. E a segunda coisa é, você vai falar, tudo bem, a partir do ponto em que eu não consigo parar a chuva, eu vou ter que aceitar a chuva. Mas como eu posso ser feliz e me divertir aqui na praia, apesar da chuva? Que ações eu posso adotar a partir desse ponto que gerou essa quebra, essa frustração, essa quebra de expectativa que eu tive, mas como eu posso agir? Qual é a melhor forma que eu posso agir aqui diante dessa chuva para continuar curtindo a praia? Né? Então você muda, você sai de uma postura passiva, de uma postura de eu não posso fazer nada, as emoções me corroem, eu estou aqui, para uma postura ativa, para uma postura com a mentalidade de eu posso construir a minha saúde mental. Eu tenho o poder de modificar a forma como eu sinto, como as emoções impactam a minha vida a partir da minha conduta atual, a partir da minha razão, a partir do meu pensamento, a partir dos diálogos mentais que eu faço dentro da minha cabeça. Então, daquele nosso processo de 3 etapas, a primeira fase é você adquirir conhecimento sobre o estoicismo. A segunda fase é você sair de uma mentalidade passiva e ir para uma mentalidade ativa na construção da sua saúde mental e do seu bem-estar emocional. E a gente vai para a terceira fase, que é a fase onde você vai colocar todo esse conhecimento e essa mentalidade em prática, para pegar as ferramentas que você aprendeu do estoicismo, pegar a sua mentalidade e colocar diariamente em prática. A construção de uma nova saúde mental é fruto de uma construção de um novo modelo de enxergar a realidade, uma nova forma de ver a vida. E você faz isso todos os dias. Todos os dias você vai ter
desafios que a vida vai entregar para você melhorar a forma como você lida com as suas emoções. Você vai sair de casa para ir para o trabalho e vai ter trânsito. Você pode escolher ficar irritado, nervoso, bravo com o trânsito, só que você não controla o universo. A gente já explicou a dicotomia do controle. Existem coisas que nós controlamos na vida, coisas que não controlamos. Não controlamos o trânsito. Você pode ficar nervoso com o trânsito, se irritar, ficar bravo, destruir sua saúde mental. Ou você pode aplicar o estoicismo e falar: não controlo o trânsito, hoje eu vou chegar atrasado, não controlo mais isso. Chefe, desculpa, vou chegar atrasado. O que eu posso fazer para evitar isso? Amanhã eu vou sair mais cedo de casa, para poder evitar que eu chegue atrasado do trânsito. Se é todo dia algo que me irrita demais, vou mudar para um apartamento menor perto do trabalho. Vou morar num apartamento menor, mas não vou ter trânsito. Então você começa a adotar uma postura ativa. Eu estou no trânsito, não tenho o que fazer. Ao invés de usar esse tempo inútil aqui no trânsito, preso, esperando, eu vou transformar em um momento de prazer. Então eu vou ouvir um audiolivro, eu vou ouvir um podcast que eu gosto enquanto eu estou no trânsito. Eu vou ouvir um livro sobre estoicismo enquanto eu estou no trânsito, que eu transformo aquele trânsito em algo ruim, em algo útil. Então você deixa de ser uma pessoa passiva e se torna uma pessoa ativa na construção da sua saúde mental. Na terceira fase, você aplica o processo, as ferramentas estoicas todos os dias. E existe uma ferramenta para você fazer isso, o seu diário pessoal. Por isso que é tão importante o diário no estoicismo, porque o diário é onde você vai escrever todos os dias o que você fez de bom, o que você fez de ruim, como você pôde utilizar o estoicismo e você usou para melhorar a sua saúde mental, ou como você podia utilizar e não utilizou, e agora olhando para trás você fala: na próxima vez que acontecer essa situação, eu vou usar essa ferramenta aqui do estoicismo para poder melhorar a minha saúde mental. E todas essas três fases que eu te expliquei aqui, elas estão encapsuladas em um método que eu desenvolvi para aplicar o estoicismo na minha vida. E eu venho ensinando para os meus alunos através dos meus livros e dos meus cursos, que se chama Método CMA. Método Conhecimento, Mentalidade e Atitude. Você vai adquirir a primeira fase, conhecimento sobre a filosofia estoica, para você entender as ferramentas, a visão de mundo, o mindset do estoicismo. Depois você vai mudar sua mentalidade para sair de uma postura passiva para uma postura ativa na construção da sua saúde mental. E aí você vai para a terceira fase, que é a fase da atitude, da ação, em que você vai começar a pegar o conhecimento, a sua nova mentalidade e aplicar o estoicismo para transformar sua saúde mental efetivamente. E se você tem interesse em se aprofundar na filosofia estoica e tem interesse em transformar sua saúde mental de verdade, aproveita um link que está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, onde eu vou te encaminhar o meu novo livro, o Manual do Estoicismo, o Manual do Iniciante na Filosofia Estoica, onde eu vou te dar um passo a passo para você adquirir conhecimento básico. São 4 ferramentas estoicas fantásticas que você consegue utilizar para lidar com emoções variadas, amplas, como a ansiedade, o estresse, o luto, a insegurança, fomentar a gratidão, para você lidar com os desafios e as frustrações da derrota, que fatalmente podem acontecer ao longo da sua jornada na vida, para você lidar com a traição, para você lidar com o pé na bunda em um relacionamento. Então, eu só peguei 4 ferramentas estoicas de um arsenal gigante, que tem mais de 15, 20 ferramentas. Peguei essas 4 ferramentas estoicas e te mostrei como você consegue pegar elas e passar pela fase do conhecimento, a fase da mentalidade, a fase da ação e aplicar elas imediatamente na sua vida para lidar com emoções difíceis que geram muito sofrimento na gente. O link está aqui na descrição. Maravilha? E se você quiser continuar se aprofundando no estoicismo, sem uma metodologia completa, direto ao ponto, eu tenho 2 vídeos que eu vou recomendar para você aqui nos cards do canal, para que você continue se aprofundando no estoicismo e tendo esse contato inicial com a filosofia. E quem sabe lá na frente você decida adotá-la como uma filosofia de vida para a sua vida. Maravilha? Se você gostou do vídeo, se ele fez diferença para você, se ele agregou valor na sua vida, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha, porque o estoicismo é uma filosofia que transforma vidas, salva as nossas vidas, saúde mental, bem-estar emocional. Um abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo.